aí, moçada, eu sou o professor Luiz Felipe, do Colégio Oficina do Estudante, sou professor de Geografia e vim fazer uma pergunta para você hoje. Com certeza você já ouviu falar de guerra. Guerra é uma coisa sempre muito difícil. Apesar de Hollywood tentar deixar as guerras bonitas, heróicas, guerra sempre é um processo muito trágico. Mas e de guerra econômica? Você já ouviu falar? Pois é, a moda hoje é guerra econômica. Os países, as grandes potências, têm preferido fazer guerra econômica pelo resultado que ela oferece a fazer guerras militares de fato. Claro que, infelizmente, as guerras militares continuam existindo. É só a gente olhar conflitos civis, por exemplo, em países africanos, o próprio processo aqui na América Latina de resistências e governos autoritários, como vem acontecendo na Venezuela, e no Oriente Médio. Lamentavelmente, a gente ainda tem no Oriente Médio a repetição de um ciclo de guerras militares que perdura já há décadas, há séculos naquela região. Mas a guerra econômica vem aparecendo como uma nova estratégia usada principalmente pelos chineses para tentar dominar o mercado global e assumir um papel hegemônico, ou seja, de controle de poder, sem ter que apelar para as armas de fogo. A China é uma potência econômica inegável. O país já tem o segundo maior PIB do planeta e o maior PIB, poder paridade de compra, na história do mundo. O PIB, poder paridade de compra, para quem não se lembra, tem muito a ver com o poder de compra daquele dinheiro. Ele é muito associado ao índice Big Mac, que é um índice que avalia quantas horas você precisa trabalhar para conseguir comprar um Big Mac no seu país. Quanto maior é o salário, mais barato é o lanche, mais vantajosa vai ficar essa relação do índice Big Mac. A China, que no passado foi um país agrário, que se industrializou muito rapidamente na época de Mao Tse-tung, com um preço altíssimo para a população, decorrência disso foi, por exemplo, a Grande Fome, mas é um país que se industrializou demais no século XX e chega hoje a disputar contra os Estados Unidos essa hegemonia econômica global. Como é que funciona essa guerra econômica? A gente vive num mundo extremamente globalizado, as empresas transnacionais não têm mais pátria. Elas produzem cada pedaço do processo produtivo num lugar, sempre explorando da maneira mais vantajosa e lucrativa os recursos que aquele lugar oferece, seja mão de obra, seja energia, seja as matérias-primas, seja o mercado consumidor, a logística de transporte. Então já não há mais um comprometimento dessas empresas transnacionais com o bem-estar ou com a qualidade de vida da população daquele lugar, e sim um comprometimento com o lucro, que é a finalidade máxima num sistema que visa lucro. A China se beneficiou demais com isso. A China, por ter uma mão de obra gigantesca disponível, bastante obediente e que vem sendo treinada nos últimos anos, especialmente para trabalhar no setor secundário e terciário, acabou atraindo muito capital financeiro para lá, especialmente na ZEE, a Zona Econômica Especial, que fica ali no litoral, consolidando aquela ideia, né, do Deng Xiaoping, do socialismo de mercado. E com esse crescimento enorme da China, os Estados Unidos vêm se sentindo ameaçados. Não à toa, o Donald Trump foi eleito com essa proposta do America First e com essa tentativa de tentar deixar o investimento estadunidense dentro do país. É muito difícil, ele está vendo isso. Você precisa de protecionismo para conseguir deixar o capital estrangeiro dentro do seu país e para deixar suas empresas nacionais mais competitivas. O protecionismo vai contra a globalização, o protecionismo vai contra a própria ideia do liberalismo econômico. E o que é que o protecionismo vai fazer? Vai sobretaxar, por exemplo, produtos importados, para que o produto nacional fique mais barato. Uma das últimas medidas do governo estadunidense foi sobretaxar a importação do aço e do alumínio que vem da China. A China não gostou, é evidente, porque deixou de vender uma quantidade considerável dessa matéria-prima para os Estados Unidos. E já disse que vai revidar, já disse que vai responder, vai deixar o produto ainda mais barato. Por quê? No comércio, você vai comprar o produto mais barato, desde que ele tenha qualidade, para ter mais lucro. É difícil alguém ficar preocupado na hora de comprar uma roupa, saber se aquela roupa foi produzida por mão de escrava chinesa ou se aquela roupa foi produzida com algodão artesanal numa cooperativa local. A pessoa geralmente olha o preço. Isso é uma tendência global. As empresas estadunidenses saíram do país porque lá ficou caro produzir. Detroit faliu, a cidade decretou estado de falência e é onde surgiu a Ford, por exemplo. Por quê? Porque as empresas estão indo para a Indonésia, para a Malásia, para Hong Kong, para Taiwan, os chamados tigres asiáticos, estão indo para a Índia, estão indo para os países da África, estão vindo aqui para a América Latina, onde o governo oferece uma série de vantagens, inclusive
redução de impostos, doação de terreno, até alteração da legislação trabalhista e ambiental para que o processo de exploração fique mais vantajoso. E como é que um país combate isso? O protecionismo tem efeitos colaterais graves. Então, fechar um país no mundo cada vez mais globalizado é um processo delicado. É o que os Estados Unidos têm feito. Do outro lado, a China vem tentando costurar esses acordos para expandir ainda mais essa produção gigantesca que ela possui e para que os produtos chineses possam se espalhar não só pela Ásia, mas pelo mundo inteiro. A China tem um projeto ousado, que é o projeto China 2025. No começo da industrialização chinesa, existia ali uma indústria de base muito forte. Essa indústria de base foi se desenvolvendo, foi melhorando. No começo dos anos 2000, a gente falava que o produto chinês era ruim, era falsificado, era de segunda linha. Hoje, o produto chinês não perde nada para os produtos que são fabricados nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, que são cada vez menos, porque as próprias fábricas que têm sede na Europa, têm sede no Vale do Silício, têm sede em Tóquio, tem as fábricas lá na China. E como a China detém o processo produtivo, a mesma empresa que faz um produto de uma empresa, por exemplo, a Apple, consegue fabricar um produto muito parecido ou até melhor, mas de outra marca, e essa marca vai ser vendida por um preço muito menor, atraindo o mercado consumidor que vai ter um produto de qualidade por um valor mais baixo. Isso está deixando os Estados Unidos bastante confusos sobre o que fazer. Enquanto a gente tem uma ultradireita lá na Europa falando em quebrar a União Europeia, por exemplo, isso fragilizaria muito cada país, porque a União Europeia é um bloco que em conjunto tem muito mais poder do que cada país isoladamente. A gente tem um país do tamanho dos Estados Unidos querendo se infiltrar nos mercados internacionais, mas se fechando internamente. Quer dizer, como é que isso funciona? E a China tecendo acordos com a Índia, tecendo parcerias com a Rússia, querendo expandir, querendo derrubar barreiras do país para fora, enquanto dentro a população ainda sofre com o rigor de um governo bastante autoritário, um governo que usa de censura, usa de repressão e da exploração dos próprios trabalhadores para bancar todo esse desenvolvimento. É muito difícil pensar na complexidade dessa guerra econômica, porque ela envolve diversos fatores e cada peça que se encaixa aqui ou ali vai produzir um cenário diferente. E onde é que o Brasil se encaixa? Essa é uma pergunta importante. O Brasil se apoiou bastante, se escorou na China durante essas últimas décadas. A gente chegou a ser a 6ª maior economia do planeta em 2012, mas depois disso tivemos um período bastante grave de recessão, de crise política e econômica, e hoje a gente fica num dilema, né? Por um lado, fechar o país, proteger o mercado interno, o produtor nacional, mas se isolar de certa forma do mercado global, ou criar leis que sejam vantajosas para as empresas, para que se instalem aqui e aumentem a geração de empregos, mas que, por outro lado, precarizam o direito dos trabalhadores, vão explorar ainda mais a população, flexibilizar leis ambientais que podem destruir áreas de reservas indígenas, áreas de preservação permanente, produzir mais poluição. É uma escolha sempre muito difícil e não tem só uma escolha possível, uma escolha certa e uma escolha errada. Todas têm prós e contras. E cabe a nós, então, analisar, dentro de uma perspectiva realista, o que é possível nesse momento fazer. É o tipo de conteúdo que os vestibulares costumam abordar, é o tipo de questão que dialoga não só com a teoria, mas com uma análise de mundo também. E como eu disse, infelizmente é complexa. Fica então a reflexão para que vocês possam dar uma revisada acerca desses assuntos, sobre essa guerra econômica travada especialmente por Estados Unidos e China, mas que envolve todas as outras nações, inclusive o Brasil, que continua, apesar da nossa gravíssima crise política dos últimos anos, sendo uma potência e uma referência global. Se ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, alguma sugestão, usa nosso campo aqui de perguntas e respostas. Não se esquece de inscrever no nosso canal para acompanhar as aulas, as novidades. E é isso aí, moçada. Um abraço, até a próxima.